Olá, pessoal. Estamos mais uma vez aqui para mais uma revisão, dessa vez a última online, né? E nós vamos falar sobre os efeitos climáticos causados pelo antropismo, né? Pela cultura humana. Então nós vamos eh, ver primeiramente sobre política de rede, né? Que significa em português, é uma sigla em inglês, mas significa em português redução das emissões por desmatamento e degradação, né? É uma forma que os países do hemisfério sul, né, arranjaram para poder minorar os efeitos do desmatamento, mas com a certa, digamos assim, esperteza, né? Porque eles continuam fazendo isso e aí eles pagam para países como o nosso, né, que ainda existe floresta, a Mata Atlântica, floresta amazônica, e em contrapartida para poderem produzir carbono já em países já que já são mais industrializados, né? Então é uma tática para minorar um pouco é, a emissão de gases na atmosfera, mas também é uma continuidade, né? Uma política mais ou menos mascaratória, né? Então, a forma, como é que funciona? Funciona as empresas que querem produzir mais carbono, ou elas plantam árvores, né, e fazem o cálculo de quanto que aquilo dali vai jogar na atmosfera, vai purificar o ar, né? Ou então elas pagam, né? Elas arrendam pessoas que têm grandes extensões de terras, que têm florestas, né? Eles aliciam muito aldeias indígenas, né? E é dessa forma que acontece, né? De maneira bem. A degradação dos solos no Brasil, ela é principalmente causada pela bovinocultura, né? Pela criação de gado, né? Porque o gado ele degrada o solo de várias formas, né? Primeiro tem que haver um desmatamento para a criação de pasto. Depois, uma maneira rudimentar que ainda é muito usada e que nós sofremos efeitos disso há pouco tempo são as queimadas, né? E em seguida vem o gado que empobrece o solo e aí a gente vê que em alguns lugares do Brasil já está acontecendo um processo de desertificação, tá bom? Em seguida, mais uma vez a gente, né, frisar de novo que a campeã no Brasil de degradação de solo é a bovinocultura. E as políticas de carbono. Para que as políticas de carbono vieram? Elas vieram para tentar reduzir as emissões de gases, né? Ou seja, diminuir o efeito estufa, né? Diminuindo, consequentemente, diminuindo os impactos também nocivos na camada de ozônio, que é um dos causadores, dos principais causadores do nosso aquecimento global, né? E aí os agravantes desse aquecimento global são principalmente desmatamento e emissão de poluentes na atmosfera, né? Esses são os dois principais agravantes. Olá, pessoal. Agora nós vamos para a revisão do segundo ano, né? Quarto bimestre. E aí nós vamos falar primeiramente de democracia. Democracia é uma palavra que vem de origem do grego, né? O prefixo dela, demos, né, significa povo, e cracia ou kratia significa governo. Então, bem basicamente, democracia significa governo do povo e para o povo, né? Então, a gente vai falar de três tipos de democracia, né? Que primeiramente a gente vai falar da democracia representativa, né? É aquela democracia que a gente outorga, escolhe indivíduos ou um grupo que vão representar a gente ou representar a maioria da vontade, a vontade da maioria, né? Que é o poder soberano do povo, para que essas pessoas possam gerir a administração pública, né? De maneira que elas visem sempre o coletivo. E, em seguida, a democracia direta, né? A democracia direta, ela não pode mais ser observada
nos nossos dias atuais, porque ela só existiu na Grécia, né? Onde o cidadão, que também, guardado as suas peculiaridades do que é cidadão, do que era cidadão na Grécia, decidia na ágora, né? Na praça, né? Que servia de vezes como parlamento. Então, o cidadão, para ser tido como tal na Grécia, ele tinha que ser primeiramente homem, né? As mulheres não eram consideradas cidadãs. Ele tinha que ser nascido na Grécia e tinha que ter posses. Tá? Então, escravos na Grécia não eram cidadãos, nem poderiam vir a ser, podiam ser libertos também, mas nunca chegariam a ser cidadãos. Né? E mulheres também não seriam, nem as pessoas que trabalhavam como artífices ou qualquer outro tipo de atividade laboral naquela época, só que tinha posses, né? Em seguida nós vamos para o conceito de cidadania. Gente, ser cidadão atualmente, né, é cumprir com nossos direitos e nossos deveres, lembrando que a nossa cidadania, né, ela foi conquistada, né? As mulheres não podiam votar, né, até a década de 50, os analfabetos não podiam votar, e tudo isso foram direitos conquistados. Então, ser cidadão também requer uma luta pelos direitos que nos cabe, né? E os direitos eles também são progressivos, eles também são desenvolvidos, né? Não são estáticos. Em seguida, nós vamos ver alguns pré-requisitos para que um país tenha a sua consolidação do que seja democrático, né? Uma democracia, para ser tida como tal, ela requer esses pré-requisitos, né? Liberdade de expressão e de imprensa, possibilidade de voto e elegibilidade política, né? Que é a questão da representatividade, liberdade de associação política, de você poder escolher qual espectro político lhe agrada, o qual você se identifica melhor, acesso à informação, que é primordial, né? Transparência, é um dos princípios da administração pública até, né? E eleições idôneas, para que o processo, né, culmine, o processo democrático culmine de maneira segura e saudável para a democracia, né, gente? Bom, pessoal, nós vamos agora ver alguns exemplos de democracia participativa e democracia representativa, né? Democracia representativa, ela é aquela democracia, como nós falamos, né? Que a gente outorga representantes que vão cumprir com a vontade da maioria, né? No mundo do direito da administração pública, não vão nos representar, né? E a democracia participativa é aquela que a gente acessa diretamente pela administração pública e principalmente por mecanismos jurídicos os nossos direitos, assim como os remédios constitucionais, né? O habeas data, o habeas corpus, nós vamos acessar o nosso direito, né? Então, vamos lá, exemplos de democracia participativa. Participativa, por exemplo, quando uma pessoa ela passa no concurso público e ela não tem a ordem do chamamento daquele concurso público, né, como deveria ser. Então, ela se sente lesada, ela vai entrar com ação civil pública e ela vai pleitear o seu direito a ser chamado naquela ordem correta. Isso é um exemplo de democracia participativa, né? Uma greve, né? Uma greve é um exemplo de democracia participativa, né? Eleições. As eleições elas podem tanto ser um exemplo de participativa ou de representativa. Por exemplo, quando que um processo eleitoral ele se torna participativo? A partir do momento que se posto um plebiscito ou um referendo. Ali o que o Poder Executivo e o Poder Judiciário entendem? O povo tem que participar dessa decisão, porque fica
menos pesado, né, para o poder executivo e para o poder legislativo decidirem sozinho. Então, o povo ele tem a sua mão aí diretamente na decisão dessa lei ou de algum requisito que o governo julgue que é necessário que o povo participe. Bom, pessoal, então aqui a gente encerra mais uma mais uma revisão com muito prazer, né? E com saudade já. Ano que vem nós vamos ter mais. Não se abatam se as suas notas não tiverem ainda suficientemente boas para passar. O bom da batalha é a batalha. Ninguém aprende com a vitória, a gente aprende durante a luta. E aí nós vamos em seguida. Se esse ano não der certo, ano que vem, força de novo, mais um aprendizado, tá bom? Então a gente encerra por aqui. Um abraço para todos e até a próxima.